Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Enquanto Jesus estava falando, um chefe aproximou-se, inclinou-se profundamente diante dele e disse: Minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e o seguiu, junto com os seus discípulos. Nisto, uma mulher que sofria de hemorragia havia 12 anos, veio por trás dele e tocou a barra do seu manto. Ela pensava consigo: se eu conseguir ao menos tocar no manto dele, ficarei curada. Jesus voltou-se e ao vê-la disse: Coragem, filha, a tua fé te salvou. E a mulher ficou curada a partir daquele instante. Chegando à casa do chefe, Jesus viu os tocadores de flauta e a multidão alvoroçada, e disse: Retirai-vos, porque a menina não morreu, mas está dormindo. E começaram a zombar dele. Quando a multidão foi afastada, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Esta notícia espalhou-se por toda aquela região. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, caríssimos ouvintes da nossa Rádio Diocesana, Sintonia do Vale, o Evangelho de hoje nos apresenta duas atitudes de duas pessoas de fé. E esses dois fatos nos mostram que a nossa fé se manifesta de várias formas. No primeiro exemplo, o chefe da sinagoga que pede pelo seu pai, ele vai até Jesus e fala a Jesus, manifesta a sua tristeza e apresenta a Jesus uma situação aparentemente já sem solução. Ele não pede pela cura da sua filha que está doente, mas a sua filha já está morta. Mas ele acredita no poder de Jesus, no poder da mão de Jesus, e por isso ele fala: ela acaba de morrer, mas vem, impõe a tua mão sobre ela e ela viverá. Portanto, a fé que nos leva a manifestar a Jesus até aquelas situações nossas que já estão mortas, né? Situações em que a gente já perdeu a esperança, não vemos soluções humanas, mas colocamos nas mãos de Deus. Não como que exigindo que Deus faça como a gente quer. Se se trata de coisa temporal, corporal, sempre vai ser um pedido condicional, se assim for o plano de Deus. Mas, mesmo colocando essa condição, é preciso ter fé para apresentar a Jesus essas situações. E Jesus, vendo a fé daquele pai, então vai com ele. E no caminho acontece o segundo milagre. A mulher não fala com Jesus. Não que ela não quisesse, mas ela não se achava digna. E a doença que ela sofria a humilhava, porque ela tinha uma hemorragia e o sangue tornava a pessoa impura. Então ela nem sequer podia estar ali no meio da multidão. Mas no coração dela, ela alimenta a mesma certeza desse pai: Jesus pode mudar a minha vida. Assim como ele podia dar de volta a vida àquela menina, ele poderia curar essa mulher. E ela tem uma fé ainda mais forte, porque ela sabe que ela não precisa falar com Jesus, porque ele conhece tudo. Se ela tocar na roupa de Jesus, pode ser o suficiente para ela ficar curada. São Mateus nos conta logo o resultado, que ela fica curada, mas São Marcos nos conta em mais detalhes e diz que quando ela tocou em Jesus e ficou curada, Jesus parou e falou assim: alguém me tocou. E ele estava no meio da multidão. E os discípulos falaram para ele: mas Senhor, como assim que alguém tocou o Senhor? A multidão está comprimindo o Senhor e o Senhor diz que alguém o tocou? E Jesus repete: alguém me tocou. Esbarrar-se com Jesus, né? Estar perto de Jesus não significa tocar Jesus. Tocar Jesus é um gesto de fé. E a fé dessa mulher a leva a essa atitude. Ela nem sequer fala, mas ela toca Jesus, ela consegue tocar Jesus, mesmo tocando só a roupa. Ela tocou o coração de Jesus,
porque ela manifestou a ele nesse gesto também a sua situação sem solução humana, mas ao mesmo tempo a sua fé no poder de Jesus. Ela que não queria ser descoberta, queria passar despercebida, agora ela fica no centro das atenções. E Jesus fala: alguém me tocou. Será que Jesus queria expor aquela mulher? Não. Ele queria apresentá-la a nós como exemplo de fé. E por isso que ele tomou essa atitude. E ela então tem que se apresentar, porque Jesus está ali e não sai do lugar enquanto quem tocou nele disser. Então ela fala: Senhor, fui eu que te toquei. E Jesus responde para ela: coragem, a tua fé te salvou. Então, duas atitudes que mostram essa coragem, essa fé no poder de Jesus. Jesus vai à casa do pai da menina, e lá ele cura, ele devolve a vida à menina. E Jesus, para fazer o milagre, manda que todos se retirem. Os milagres de Jesus não são espetáculos, Ele pede que todos se retiram, zombam dele quando ele diz que a menina está dormindo, mas mesmo assim Jesus não se deixa levar por essas impressões e devolve aquela filha viva ao pai. Quais são as situações que nós precisamos apresentar a Jesus, como a deste pai que apresenta a Jesus a sua filha morta? Quais são as feridas em nós que precisam do toque de Jesus para se curar? Que nós tenhamos a fé desse pai e a fé dessa mulher doente. Amém.